local é um instrumento de gestão que fundamenta e orienta ações de política pública por um determinado período de tempo. Apesar do plano ter uma vigência específica, normalmente de 4 anos, ele é muito importante para o desenvolvimento de políticas de longo prazo. Quando se fala em um plano estadual ou municipal para refugiados e imigrantes, é importante que se pense num plano intersetorial, que reúne ações de diferentes pastas, de diferentes temas, como saúde, educação, trabalho, cultura, assistência social, em um mesmo plano, com o objetivo de dar uma resposta integral aos direitos dessa população. É importante que estados e municípios pensem na elaboração de um plano local porque ele dá materialidade às ações que se pretende desenvolver, deixando não só no campo da aspiração ou do desejo, mas estabelecendo metas, estabelecendo ações, estabelecendo indicadores. É importante também porque a própria elaboração do plano fortalece a rede local de proteção de organizações da sociedade civil, organizações de refugiados e imigrantes que necessariamente precisam participar da elaboração desse documento. E, finalmente, todo o plano tem em si uma estrutura de monitoramento que acompanha as ações e, eventualmente, as corrige. A existência de um plano municipal de políticas para a população migrante e refugiada nos municípios é essencial e de extrema importância, pois a partir da publicação desse plano, além dele demonstrar o compromisso da administração pública municipal com as pessoas migrantes, com as questões migratórias, e traz e apresenta diversos objetivos e diretrizes a serem seguidos nos próximos anos pelo serviço público para as pessoas migrantes, atendendo as suas principais necessidades. Mas acho que o ponto central em que está a importância de um plano de políticas para refugiados e imigrantes está na implementação. Eu acho que é uma das etapas que a gente pensa que são mais desafiadoras quando a gente olha para esse estudo. Por quê? Porque um dos grandes desafios da implementação é o trabalho intersetorial. A gente sabe, enquanto governos, o quão desafiador pode ser você construir uma política pública que envolva diferentes secretarias, que envolvam diferentes atores. Porque cada pasta está sendo demandada por 1000 frentes diferentes, por diferentes demandas, atores, pressões, prioridades. E quando a gente tem um plano de políticas públicas, ele permite a gente coordenar esses esforços de uma maneira mais coesa, a gente atribuindo responsabilidades claras e a gente trazendo um caminho para que se trabalhe juntos. Isso tudo impacta muito na vida das pessoas refugiadas e imigrantes. Para se começar a elaboração de um plano local, 3 etapas são fundamentais. A primeira é a elaboração de um diagnóstico local, que vai nos dizer como está a situação dos refugiados e imigrantes naquela localidade, no que tange acesso a direitos, a serviços, ao atendimento e etc. Para a elaboração desse plano, alguns dados são fundamentais. De início, dados nacionais, federais, que dizem situação de entradas e saídas, registro na localidade, nacionalidades diferentes e outros. Dados locais de atendimento também são fundamentais, dados da saúde, educação, trabalho, cultura, desagregados por nacionalidade, georreferenciamento dessa população dos diferentes bairros, dos estados e municípios, e também dados qualitativos. Podem ser resgatados, obtidos por meio de grupos focais e outras modalidades de escuta que vão dizer quais são os gargalos, quais são os desafios que essas populações enfrentam no atendimento e no serviço prestado pela localidade. A segunda etapa é a definição de qual vai ser o foro de governança que vai orientar a elaboração desse plano, definir a metodologia, cronograma e etapas. Idealmente, isso é a tarefa de conselhos ou comitês específicos de refugiados e imigrantes estabelecidos nas localidades, mas se esses comitês ou conselhos não existirem, pode ser criado um grupo de trabalho ou um comitê específico para a elaboração do plano. E, finalmente, a terceira etapa é o processo de escuta social, que é ouvir a população refugiada e imigrante, as organizações da sociedade civil e pessoas interessadas em quais são os desafios e suas soluções, quais seriam as propostas a serem colocadas na mesa. Esse é o material bruto com o qual o plano vai trabalhar. Idealmente também, essas propostas devem vir de um processo de conferência municipal ou estadual, cujas diferentes etapas e a importância pode ser acompanhada e detalhada num vídeo dessa série.
Um plano local começa por eixos temáticos, que são os grandes temas em que ele está organizado, como saúde, educação, combate à xenofobia, cultura, etc. Dentro de cada eixo temático você tem objetivos estratégicos, que nos diz a direção estratégica, a direção que se busca atingir com as ações que vão ser propostas. Tem ações, que são as tarefas objetivas a serem cumpridas. Tem as metas, que são o desempenho que se precisa alcançar. Indicadores, que é como se vai medir a forma que aquela meta foi ou não atingida. Responsáveis, que é quem vai executar a ação. Em algumas situações também tem a linha de base, que nos dá o contexto atual de como está aquela atividade antes do atingimento da meta, para que as duas realidades possam ser comparadas. É muito importante que um plano esteja alinhado com as principais peças orçamentárias e de planejamento aprovadas por um município ou estado. São 3 os principais: o PPA, Plano Plurianual, aprovado a cada 4 anos, no início da gestão municipal ou estadual, que traz quais são os projetos que vão ser desenvolvidos. O segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, aprovada anualmente, que prioriza quais são os projetos que terão orçamento para aquele ano, e finalmente a LOA, Lei Orçamentária Anual, que trata da execução dos projetos que foram planejados no PPA e priorizados pela LDO. Com um texto do plano em mãos, recomenda-se que ele passe por uma consulta pública, que aí dá-se a oportunidade a refugiados e imigrantes, organizações da sociedade civil que participaram para fazer contribuições a esse texto. Às vezes, esse texto ainda passa por uma outra fase de validação final dentro do foro, conselho ou comitê que organizou a elaboração do plano. Passado isso, entra-se na fase de validação pelas secretarias temáticas que têm ações dentro do plano. Secretarias de Educação, de Assistência Social, de Trabalho, que vão revisar e validar as ações e metas que estão descritas no plano. Com essa validação, aí sim, o plano passa para a sanção do prefeito ou do governador e a publicação do plano por uma normativa do Executivo, muito provavelmente um decreto, e publicação no Diário Oficial local. Com a publicação, finalmente, passa-se a parte da implementação do plano, que é garantir que as secretarias e os entes responsáveis possam iniciar as ações que estão descritas no plano dentro do prazo pactuado. É muito importante também se definir, eventualmente, relatórios parciais que detalham como anda essa implementação ao longo do tempo de vigência do plano. E em se falando em relatórios parciais, é importante destacar que uma estrutura fundamental para o sucesso de cada plano é ter uma estrutura de monitoramento, que normalmente pode ser um grupo de trabalho, um número de pontos focais em diferentes secretarias que acompanham essa implementação do plano e eventualmente podem fazer correções de rumos, adaptações para garantir que essa implementação está acontecendo da forma desejada ao longo do tempo. Ao final da implementação do plano, passada todas as fases e o período e o monitoramento tendo sido feito, entra-se na etapa final de avaliação do plano. É ver se os resultados que foram atingidos a partir das ações e das metas são resultados bons, são os resultados eficazes e que, de fato, tenham tido o impacto desejado na vida, na integração das pessoas naquela localidade. Então, com essa avaliação, a gente tem uma medida do êxito daquele plano e, a partir disso, o Estado ou o município pode ter um próximo passo, em termos de planejamento, de direcionamento de recursos e de participação da população em decisões que têm afetado suas vidas. Passo a passo para a construção de um plano local. 1. Definir a secretaria ou conselho-comitê responsável pelo processo de construção do plano e estabelecer uma comissão com essa finalidade específica. 2. Levantar dados para construir um diagnóstico local. 3.
realizar conferência ou outro tipo de escuta social para coletar demandas e prioridades. 4. Elaborar a minuta de texto do plano a partir de insumos da conferência ou da escuta. 5. Realizar consulta pública para validação do texto. 6. Validação do texto final com as secretarias municipais ou estaduais envolvidas. 7. Sanção do plano pelo chefe do Poder Executivo e publicação em Diário Oficial. 8. Implementação do plano. 9. Monitoramento do plano. 10. Avaliação do plano.